isso é um saco, mas tudo bem, faz parte, né? A tecnologia, ela é assim mesmo. Bem, então a gente vai começar a aula de hoje falando ali na página 32 sobre o papel de Portugal no processo de independência brasileira. Esse é um papel aqui bem importante da gente desenvolver aqui, qual foi a importância de Portugal nesse processo. É aqui um texto de um outro historiador que a gente usa bastante, que na verdade hoje esse cara hoje também é uma referência muito importante os seus livros, especialmente fazendo a relação Brasil-África, que é o Alberto da Costa e Silva. Esse autor aqui é ótimo, tá, turma? O processo de independência ocorreu em grande parte não por uma iniciativa nacionalista brasileira, mas como resposta a determinações das Cortes de Lisboa inconformadas com a divisão de poder do Império. Então esse é o ponto aqui básico, né? Vamos pegar aqui então esse texto do Alberto, ele é muito bom nesse processo. E até inclusive esse texto do Alberto da Costa e Silva, ele tem aqui até algumas referências que tem até aqui umas sugestões de leitura. Vamos ver se vai dar certo aqui para colar no chat para vocês. Vamos ver se vai fechar certinho. Vai dar certo, né? Vamos ver se vai dar certo aqui, que vai fechar. São algumas sugestões de leitura sobre esse tema aqui, da transferência da corte para o Rio de Janeiro, a Revolução do Porto e o processo de independência. Então ele diz ali, antes da chegada da corte, é o que está dizendo ali, embora a cidade abrigasse o governador-geral da colônia, as capitanias gerais subordinavam-se diretamente a Lisboa. A unidade das possessões portuguesas na América era, portanto, precária, e cada capitania um país potencial. Os seus habitantes sentiam-se, ao mesmo tempo, portugueses do Brasil e paraenses, maranhenses, pernambucanos, baianos, mineiros ou paulistas. Mais do que um Brasil, havia Brasis, né? Então, tinha o governador, elas tinham autonomia. Então, o que podia acontecer, né, gente? Caso a família real portuguesa não tivesse vindo para cá, talvez, e isso é uma hipótese que se levanta muito hoje, talvez, se não tivesse vindo a família real para cá, estabelecido essa unidade, talvez hoje o nosso país não teria a dimensão territorial que tem hoje, seria fragmentado, tal qual os países vizinhos aqui ao Brasil, os países de colonização espanhola. Isso é uma informação aqui que se levanta até hoje essa discussão. A partir do ano 1808, a situação começou a cambiar. O poder centralizou-se no Rio de Janeiro, que foi impondo a unidade no país. Na visão de algumas capitanias, o Rio apenas substituíra Lisboa. Essa percepção de que para elas não havia mudado a condição colonial e de que a metrópole opressiva tinha trocado de sede foi mais aguda lá em Pernambuco, que tinha o maior superávit comercial do país. Então, Pernambuco, lá em 1817, era ainda, apesar da crise do açúcar, o estado mais rico do país. E foi lá que eclodiu em 17 uma revolução de tendência republicana. O movimento foi duramente reprimido. Do embate saiu vitoriosa a concepção de política unitária e a posição do Rio de Janeiro como centro do poder. Ali, né, definiu, ali é o Rio que manda, tá? Não menor e crescente era a insatisfação em Portugal, onde não faltava quem declarasse que o país havia sido reduzido à colônia do Brasil. Olha esses Portugal, meu, ora pois. Sem o exclusivo comercial e a intermediação das exportações e importações brasileiras, os negócios minguaram. Diante da apatia econômica, não se estranhe que os comerciantes do Porto tenham tido ouvidos fáceis para a pregação liberal e com o apoio da burguesia do resto do país e também com o apoio do exército, imposto na Revolução de 20, a substituição do regime autocrático, absolutista, como era Dom Pedro, pela monarquia liberal. A notícia dos acontecimentos em Portugal e a convocação das cortes causou apreensão porque não podia deixar de ser interpretada como um indício de que se tentaria, no caso, né, o retorno à situação anterior à chegada da família real. Como em Portugal, havia também no Brasil quem defendesse um reino unitário, mas com a capital não mais em Lisboa, porém no Rio de Janeiro. Seriam então poucos os que no Brasil propugnavam, né, ou seja, defendiam
a separação de Portugal. Foram, contudo, aumentando à medida que as decisões e o comportamento das cortes de Lisboa apontavam para o que se tinha por o retorno do Brasil àquela condição de mera colônia. Há um reino luso brasileiro, com igualdade entre suas duas partes, as cortes contrapunham um reino lusitano, tendo o Brasil como subalterno, e com isso não concordavam no Brasil nem mesmo aqueles que defendiam a indissolubilidade do império, ou seja, que o império não se dividisse. O processo de afastamento e ruptura se deu por iniciativa portuguesa, né? Então, assim, não foram os brasileiros que foram atrás da independência, né? Mas foi por iniciativa portuguesa que queria restaurar a hegemonia política e o controle econômico sobre a antiga colônia. Então, não foi um processo liderado pelo Brasil, estimulado. Bom, então diz ali o seguinte, ó, depois de ter chamado Dom João VI de volta a Portugal, as cortes também ordenaram que o Dom Pedro voltasse a Portugal do príncipe Dom Pedro, que o pai havia deixado com amplos poderes a reger o Brasil. Na verdade, gurizada, qual que foi a desculpa? Qual que foi a desculpa para trazer o Dom Pedro de volta a Portugal? Dizia-se que ele precisava completar a sua formação intelectual. Essa era a desculpa que se dava, né, gente? O Dom Pedro ele veio para o Brasil com 10 anos de idade, formação, mas, né, usaram essa desculpa para que o Dom Pedro voltasse, que é, né, no caso, Pedrinho, volta para cá. Além disso, insistiram em determinar que as juntas de governo provinciais ficassem diretamente subordinadas a Lisboa. Com as imposições das cortes, o Brasil não só perdia a autonomia, mas também se fragmentava, desfazendo-se assim o sonho de uma unidade portuguesa. As duas decisões tomadas em Lisboa eram inaceitáveis e Dom Pedro, em 9 de janeiro de 22, decidiu ficar, né? Eu falei para vocês na semana passada, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico. E 5 meses depois convoca uma Assembleia Brasileira que, integrada por deputados de todas as províncias, de todas as regiões do país, se contraporia às tentativas de fracionar, de fragmentar o país. Estava-se a um passo da separação de Portugal, se é que esse já não foi dado. Embora sem formalidade, sem formalmente proclamá-la, 2 documentos datados de 1º e 6 de agosto de 22, tá? O Manifesto aos Povos do Brasil e o Manifesto aos Governos e Nações Amigas, esses documentos eles são pouco estudados, tá, gurizada? Nem eu tenho conhecimento deles. Foram escritos na linguagem da independência, ainda que justifiquem as posições de Dom Pedro como defesa do Reino Unido contra as intenções das cortes de restabelecer o regime colonial. Os 2 manifestos parecem dizer-nos que não era Dom Pedro insubordinado, mas as cortes, que tinham por objetivo destruir o Reino Unido. Então essa era a desculpa aqui no caso. Em última análise, era o Portugal europeu que não aceitava conviver em igualdade de condições com o Portugal americano, tá? Então ali, ó, gurizada, é claro que houve a independência do Brasil, a proclamação da independência em 1822, beleza, né? Mas isso não significa, deixa eu só ver se vai aparecer aqui uma janela, se eu vou colocar para vocês, se não vai me cair de novo. Nariz meio trancado aqui. É claro que a proclamação da independência, ela não significou, e aqui é um ponto que ele é importante da gente entender, a proclamação da independência, ela não significou a independência imediata do Brasil, tá? Então, o que acontece? Ó? O período que se seguiu à independência foi agitado, né? Foi cheio das agitações políticas o período posterior. Tradicionalmente, os conflitos que se seguiram ao 7 de setembro foram vistos como extensão da luta contra o domínio colonial português. Mas autores mais recentes consideram essas revoltas uma reação ao centralismo estabelecido com a independência. Então, a gente vai ver algumas regiões que vão se rebelar contra o processo que está acontecendo. Em Pernambuco, mais uma vez, né? No Grão-Pará, que é a região que pega Amazonas e Pará, né? Então aquela região norte do Brasil,
Em Pernambuco, Grão-Pará e Maranhão, a independência provavelmente não representou um avanço em relação ao domínio colonial, mas um retrocesso, né? Foi considerado por eles um retrocesso. Porque, com a criação das juntas provisórias de governo leais à Revolução do Porto, as províncias elas haviam conquistado alguma autonomia. E assim, mesmo representando um poder oligárquico, as juntas eram consideradas uma forma de governo mais progressista do que o modelo absolutista do Império de Dom Pedro I. Porque assim, gurizada, se a gente for analisar, desde que o Dom Pedro, assim, o que acontece? Em 7 de setembro, ele proclama a independência, faz aquela pataquada toda que vocês viram lá, que tem várias interpretações, conforme os filmes que eu mostrei para vocês na semana passada. Ele é coroado imperador em dezembro. Só que é o seguinte, ó, coroado, tá? Só que o Dom Pedro era um cara que, na sua essência, durante todo o seu governo, ele foi um cara absolutista, ele foi um cara centralizador, e isso não agradava a todas as regiões do Brasil, a todas as províncias aqui do território brasileiro. Então, Pernambuco, Grão-Pará e Maranhão não vão aceitar esse processo numa boa, tá? Recusando-se a reconhecer o governo do Rio de Janeiro, Maranhão e Grão-Pará optaram por permanecer ligadas a Lisboa, ligadas às cortes de Lisboa. Alguns estudiosos defendem a ideia de que a resistência dessas províncias se explica pela maciça presença na região de militares e altos funcionários portugueses ligados a Portugal. Essa é uma hipótese. Outra hipótese é ali, ó, contestam a suposta divisão entre portugueses e brasileiros, alegando que não havia ainda um sentimento de nação que opusesse os nascidos no Brasil aos que vinham de Portugal. Para eles, os interesses por cargos públicos e a manutenção de privilégios é que foram decisivos na opção dessas províncias em se manter leais a Portugal. Gurizada, como diria o saudoso, o finado Brizola, né? Ambas as províncias, no entanto, acabaram sendo incorporadas, então ali no caso Maranhão e Grão-Pará, foram incorporadas ao novo Estado brasileiro em 1823. Então é aquilo que eu falo para vocês, gurizada, o Brasil que vocês conhecem hoje, ele foi forçado a ser uma unidade. A gente vai ver mais tarde, quando a gente for estudar o período regencial mais adiante, né, porque acho que é no módulo 12, se eu não estou enganado, que a gente vai estudar o segundo reinado. Antes de começar o segundo reinado, entre o primeiro e o segundo reinado, o período regencial, houveram aquelas regiões brasileiras que organizaram revoltas e algumas delas defendendo a separação, a independência política para a formação de novos países. A Revolução Farroupilha foi um caso, a cabanagem no Pará foi um caso, né, que a gente vai falar um pouco mais adiante, e na província da Bahia houve uma violenta guerra contra tropas portuguesas que dominavam Salvador e algumas outras regiões ali no entorno. O conflito teve início meses antes da declaração formal da independência, olha só que interessante, e se estendeu até julho de 1823. Então, na verdade, na Bahia, ficou quase um ano, ficou quase um ano ali essa discussão sobre a independência brasileira. A luta contra as forças agregava pessoas de várias camadas sociais, senhores de engenho, pequenos proprietários de terra, militares, comerciantes, indivíduos pobres livres, negros libertos, escravos recrutados, e no dia 2 de julho de 1823, aliás, na Bahia, 2 de julho é sempre feriado, tá? Então, 2 de julho na Bahia é um feriado que é considerado, né, ali diz, ainda é conhecido como o Dia da Independência da Bahia. Então, todo 2 de julho lá na Bahia faz esse feriado para comemorar isso, né, porque então, nessa data, os portugueses foram definitivamente vencidos, e em julho de 2013, olha só o que diz ali, ó, em julho de 2013 foi sancionada a Lei 12.819, que incluiu o 2 de julho de 23 no calendário de efemérides nacionais, como data da consolidação da independência do Brasil no estado da Bahia. Então, lá na Bahia é feriado, já como eu falei para vocês. A Batalha do Genipapo, ocorrida no dia 13 de março de 1823,
às margens do rio Genipapo, atual Campo Maior, no Piauí, é outro confronto que envolveu partidários da independência do Brasil versus setores que queriam continuar, que essa área continuasse dependente a Portugal. Naquela data, sertanejos piauienses, armados com instrumentos de trabalho, apoiados por habitantes do Maranhão e também do Ceará, venceram, depois de longo conflito, as tropas portuguesas encarregadas de manter o norte da ex-colônia fiel a Portugal. Então, olha só, né, gurizada? A nossa independência não significou, de fato, um país unitário, certo? Então, como eu falo para vocês, reitero mais uma vez, unidade forjada, tá? Não havia um sentimento de brasilidade aqui no nosso país. Pois bem, gurizada, agora a gente vai ter um ponto aqui que é importante, tá? Agora a gente vai falar aqui sobre o primeiro reinado, tá? Agora a gente vai falar aqui sobre o primeiro reinado, certo? De fato, né? Então ali na verdade o primeiro reinado ele começou com a independência, tá? Tem a independência lá em 7 de setembro, tem a coroação do Dom Pedro em dezembro de 1822 e o primeiro reinado ele vai até abril de 1831, tá? Então esse é o tema que a gente vai abordar aqui na aula de hoje, esse tema do primeiro reinado. Deixa eu só fazer um registro aqui antes. Clara, Gabriel, Gonçalo, Gustavo, a Isadora não está aqui agora. Tá, Júlia, as duas Júlias. Tá, só um pouquinho. Deixa eu fazer um registrinho aqui rapidinho. Tá os dois aqui. Tá. Tá. Beleza, vamos lá. Tocando adiante. Então, vamos tocar adiante aqui, pessoal. Então, o primeiro reinado, então, ele, como a gente falou, né? Como a gente falou, o primeiro reinado, ele, então, a unidade política e territorial do Brasil, ela foi mantida por meio do uso das armas, né? Então, ali, sempre que houvesse alguma tentativa de separação, o pau comia. E também a formação de uma monarquia constitucional, porém autoritária. Aqui é um ponto complicado, Piazedo. Aqui é um ponto bem complicado que a gente vai falar. Tá? Aqui é um ponto bem complicado que a gente vai falar. Porque assim, ó, turma, um ponto que é importante você saber. Tá? Todo país independente, e o Brasil era um país independente, né, de fato, ele precisa ter uma constituição. Como que tu vai, todo país que se preza, ele tem que ter uma constituição. Como que tu faz uma constituição? Qual que é o procedimento padrão? Você faz uma eleição legislativa, né? No caso, elege deputados, esses deputados se reúnem em Assembleia Constituinte para formular as leis, e aí, depois de formulada a Constituição, encerra-se a Assembleia Constituinte, né? Então, esses deputados não seguem no mandato. A última eleição constituinte brasileira foi em 1986, e aí depois deu origem à Constituição de 88, que serve a nossa, tá? Então, mas isso é um assunto que a gente vai tocar mais adiante, né? Eu só estou fazendo aqui um comentário breve com vocês, tá? Mas, o que vai acontecer? Iniciados os trabalhos em 1823, iniciados os trabalhos da Assembleia Constituinte, mais uma outra coisa, né, gurizada, do Brasil, como eu já havia comentado com vocês, além dessa questão da Assembleia Constituinte, além de uma monarquia constitucional autoritária, a escravidão e a economia de exportação foram mantidas. Eu já tinha comentado isso com vocês, mas é bom dar uma refrescada aqui na memória. Então, esse tripé ali, ó, monarquia constitucional autoritária, escravidão e economia de exportação, isso foi a base do Brasil durante todo o período monárquico, praticamente. Bom, então assim, quando começou os trabalhos da Constituinte de 23, duas concepções indicavam caminhos opostos. De acordo com a primeira, a soberania residia no Estado, devendo ser representada pelos deputados eleitos, e, conforme a outra, essa soberania deveria ser partilhada, ou seja, dividida entre o imperador e a Assembleia. O anteprojeto constitucional, então o que é um anteprojeto? É o esboço, tá? O esboço do primeiro projeto constitucional,
ele limitava, tá? Ele limitava os poderes do imperador, ao mesmo tempo que assumia um caráter elitista, mantendo o voto censitário para as futuras eleições. Voto censitário, gurizada, é o seguinte, ó. Tu precisa, tu precisa ter uma renda mínima bem alta, o que restringe muito o teu acesso ao voto, né? Restringe o teu acesso à cidadania. Aliás, esse é um tema que o Enem cobra bastante, essa questão aqui da cidadania. Bom, além disso, o que está dizendo aqui? Ó? Além disso, isentava os atos dos deputados constituintes da sanção de Dom Pedro I, ou seja, né, aquele projeto impedia que o Dom Pedro interferisse nas decisões dos deputados. É óbvio que assim, gente, o Dom Pedro ele foi coroado imperador, né? Como eu disse para vocês, ele tinha esse viés autoritário, tá? Maravilha aqui todo, mas o que vai acontecer, né, gurizada? O Dom Pedro, quando ele vê esse projeto de Constituição, esse anteprojeto, esse esboço de Constituição, ele vai olhar, não gostei, né? Inconformado com inconformado, então, né, gente, inconformado aqui, tá? Inconformado aqui, então, com essa situação, diz ali, Dom Pedro dissolveu a Assembleia, né? Aliás, se vocês quiserem anotar, esse ato de dissolver a Assembleia, né? Esse ato que ele toma, essa atitude de dissolver a Assembleia, de fechar a Assembleia Constituinte e de mandar prender vários deputados, pode anotar aí o nome, Noite da Agonia, o nome desse episódio. Então, a Noite da Agonia foi quando o Dom Pedro, depois de ler o anteprojeto e ver que esse anteprojeto limitava bastante o seu poder, ele simplesmente manda prender os deputados, fechar a Assembleia, acabou tudo, né? Acabou essa coisa aqui, pô, né? O Dom Pedro, então, ele vai nomear um Conselho de Estado. Então ele vai, ou seja, as opiniões dos deputados vão ser como se não tivesse existido. Ele vai nomear um Conselho de Estado composto de portugueses, 10 pessoas da confiança dele, que vão redigir uma Constituição, tá? E aí, no dia 25 de março de 1824, vai ser outorgada a primeira Constituição do país. O que é outorgar, gurizada? É impor, tá? Simplesmente assim, ó. Então, só para nós resumir, o Dom Pedro olhou aquela Constituição primeira lá, não gostei, manda fechar ele, tá? Aí depois juntou 10 brothers, né? 10 maninhos, né, como vão dizer. Gostei, excelente, pode mandar, né? Pode mandar ir imprimir, né? Então aí Dom Pedro mandou, né? E aí saiu essa Constituição lá em 1824, essa Constituição de 1824, uma Constituição que conciliava, olha só que interessante, princípios liberais e características autoritárias. Meio paradoxal, né? Mas enfim, é a nossa história vergonhosa em verso e prosa. A Constituição ela estabelecia a monarquia constitucional, hereditária e representativa como forma de governo. Nessa estrutura centralizada, as províncias não tinham autonomia política, ou seja, não podiam escolher governador e eram administradas por presidentes escolhidos pelo imperador. Tá? Já começa por aí. Então aqui tu já limita até as províncias. Esse é um ponto aqui importante. Tá? Outra coisa importante, ó, a Constituição brasileira, ela tinha uma inspiração liberal, iluminista, né? Tinha lá poder executivo, tinha lá poder legislativo, tinha lá poder judiciário, mas Dom Pedro, como é um cara muito esperto, ele vai criar um quarto poder, né? O quarto poder, chamado poder moderador, exercido exclusivamente pelo imperador, que tinha amplas atribuições, entre as quais a de, olha só o que tinha esse poder de importante, ó, tá? Ele podia dissolver a Câmara dos Deputados, ou seja, fechar a Câmara, nomear e demitir juízes e assinar tratados internacionais.
para exercer suas funções, ele podia ser auxiliado por um Conselho de Estado, e em relação à justiça, a Constituição afirmava a igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Só afirmava, o que não era. Gurizada, sobre o poder moderador, eu vou dar uma sugestão depois aqui para vocês. Até vou tentar colar aqui no link, vamos ver se vai aparecer. Constituição. Eu vou sugerir para vocês, então, aqui a Constituição de 1824, e eu vou sugerir para vocês, né, especialmente a parte do poder moderador, vou colocar aqui para vocês. Vamos pegá-la aqui, só para confirmar. Aqui, ó. Constituição de 1824. Estou mandando ela aqui para vocês agora. Peguem, abre esse link, do artigo 98 ao artigo 101. Tá ali, ó. Já caiu no Enem, essa do poder moderador. Tá? Vamos acompanhar ali, ó, para vocês que receberam o arquivo agora, um pouco sobre esse moderador. Eu adoro, tá? Adoro ironia, tá, gente? Tá? Diz ali, o poder moderador, ignorem o português errado, porque é o português da época. É a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador. E aí, parará. Olha o artigo 99, gurizada. Leiam o artigo 99 da Constituição de 1824, que eu mandei para vocês. Vou até copiar aqui, para quem não conseguiu abrir o arquivo, vou colar aqui para vocês. O que vocês conseguem entender desse artigo? Ele pode fazer o que ele bem entende. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Cara, que mamata, meu! Que mamata, meu! Nossa, né? Assim, ó, inviolável e sagrada, não está sujeito a responsabilidade alguma, né? É bem contraditório, realmente, Júlia. É um negócio bem contraditório um cara colocar isso na Constituição e passar. Então, o que acontece? Nós tínhamos 4 poderes. O executivo, gente, era, na verdade, o poder executivo é o imperador. O legislativo era os deputados, o judiciário era os juízes, e ainda havia um 4º poder que é para controlar os outros 3. Então, o que acontece? Na verdade, o Dom João fazia os 3 poderes de marionete. Né? Aqueles bonecos marionete aqui, então não ficava aqueles bonequinhos ali, e o Dom Pedro controlando os poderes. Né? Então, era isso que acontecia ali no Brasil com a questão do chamado poder moderador. E bom, né, gente? Outras características aqui que vocês estão vendo, tá? Do sistema legislativo. Bom, o sistema legislativo, ele copiou, de um certo modo, o modelo legislativo que os Estados Unidos também haviam criado, né? Então, aqui no caso, o legislativo brasileiro era constituído de um sistema bicameral, um Senado vitalício, ou seja, você se elegia senador e você cargo até tu ir para a terra dos pés juntos, tá? E a Câmara dos Deputados eleita pelo voto censitário. Aqui é um negócio, gurizada. Aqui é um negócio o voto censitário. A Constituição garantia o direito de voto apenas aos homens com mais de 25 anos que tivessem renda mínima de 100 mil réis anuais. Tá? Vamos supor que seja 100 mil réis. Vamos supor, vamos tentar atualizar esse valor, vamos criar uma hipótese aqui, ó. 100 mil reais por ano. Vamos supor, tá? A maioria das pessoas não ganha 100 mil reais por ano, mais de 8 mil por mês. A maioria das pessoas não ganha, tá? Vamos supor isso. Para votar, você tinha que ter a renda mínima de 100 mil réis anuais. Para concorrer a um cargo, o dobro. Tá? Então, o que acontece?
O voto censitário, ele restringia a participação da população, né? Porque assim, ó, homens com mais de 25 anos, com renda mínima de 100 mil reais anuais, ou seja, criados, escravos, religiosos, mulheres e índios, estavam fora, totalmente fora. O sistema de voto era indireto, dividido em dois momentos. Então, ali na primeira fase, os brasileiros que tinham direito ao voto escolhiam o corpo eleitoral, que numa segunda fase elegia deputados e senadores. E um outro ponto aqui também que é importante, né, gurizada, né, que permaneceu durante todo o período monárquico, a Igreja Católica permaneceu como religião oficial e era permitido o exercício de outras crenças apenas em casa, apenas em ambiente doméstico. Por meio do regime do padroado, o imperador podia nomear os bispos e outros membros eclesiásticos. Esse lance do padroado, gurizada, né? Esse lance do padroado, isso aqui é uma... esse lance do padroado, deixa eu só ver uma coisa aqui, se vai aparecer no material. Não. Na Constituição de 1824 não chega a falar disso, né? Mas aqui, ó, gurizada, então esse link que eu mandei para vocês da Constituição de 1824, né? Tá lá, tudo ali específico, mas essa parte do poder moderador é a parte bem polêmica ali, ó, né? Então, essa Constituição, ela prevaleceu, então, até o final do período monárquico. Essa Constituição, então, claro que ela teve um caráter bastante contraditório, né? Com certeza ela foi uma Constituição contraditória, porque ao mesmo tempo que mantinha, em linhas gerais, as influências, no caso, do liberalismo, né? Essa Constituição, ela apresentava traços marcantes de autoritarismo. Tá? Então, assim, ó, o que acontece, gurizada? Tem ali uma pergunta no final. Em 1824 foi outorgada a primeira Constituição brasileira. Em sua opinião, ela apresenta mais características liberais ou autoritárias? Justifique. Bom, gurizada, tanto uma quanto outra. Ela apresenta tanto características liberais quanto autoritárias. Por exemplo, assim, ó, tá? Características autoritárias, bem, poder moderador, gurizada, é autoritário, tá? Poder moderador é uma característica autoritária dessa Constituição. Outra característica autoritária é aquela estrutura centralizada. Essa estrutura centralizada, o que ela fazia? Ela impedia com que as províncias, os estados, tivessem autonomia política. Tá? Então, isso são características autoritárias dessa Constituição. Agora, como exemplo de princípios liberais, a igualdade de todos os cidadãos perante a lei é um princípio liberal. Mesmo que não se cumpra isso na prática, essa ideia de igualdade de todos os cidadãos perante a lei, ela está lá. Tá? Outro ponto, a manutenção, outro ponto também assim, né, de princípio liberal, a manutenção do direito à propriedade. Então, aqui são os pontos que vocês podem colocar ali, se quiserem responder ali embaixo, né? Então, bem tranquilo essa parte aqui, tá? Então, é claro que é o seguinte, né, gurizada? É claro que essa, agora que são 8h07, né? Agora que a gente vai ver aqui, ó, é claro que essa dissolução da Constituinte e a imposição dessa Constituição, pouco tempo depois, lá em Pernambuco, mais uma vez Pernambuco, né? Sempre eles. Lá em Pernambuco vai ter uma grande insatisfação, especialmente em Pernambuco, mas também em outras províncias do Nordeste, tá? Porque, bom, Pernambuco já, vale lembrar vocês, já vinha numa dificuldade econômica desde muito tempo. Pernambuco já havia sido palco 7 anos antes daquele episódio que a gente trabalhou na semana passada, conhecido como Revolução Pernambucana. Tá? Então aqui é o seguinte, né, gurizada? Além das divergências políticas, das dificuldades econômicas, dos impostos altos, do aumento do preço dos escravos e dos gêneros alimentícios, bora detonar
mais uma revolta, né? E aqui no caso, uma violenta reação contra o poder imperial. Bom, o motivo dessa rebelião foi então primeiro ponto, né? Os caras chegaram lá e impuseram um governador para a província, que foi uma coisa que, bom, estava previsto nessa Constituição autoritária, nessa parte autoritária de 1824. Então, no dia 2 de julho de 1824, os rebeldes liderados pelo Frei Caneca, aquele que havia sido preso lá na Revolução Pernambucana de 17, voltou. Frei Caneca e Manuel de Carvalho Paes de Andrade, e apoiados pela aristocracia rural, proclamaram a Confederação do Equador. Uma república nos moldes dos Estados Unidos. Cara, os caras simplesmente, ó, acabou com essa fuleiragem aqui de império, aqui é república. Então, olha só, mais uma vez o sentimento republicano aqui, voltando ao assunto, né, gente? Mais uma vez aqui o ponto voltando aqui. É isso aí. Tá? E aí, então, o que acontece? O movimento ele não ficou só lá em Pernambuco. O movimento também obteve a adesão do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e parte do Piauí, que tinham núcleos mais resistentes e que conseguiram implantar estruturas do novo governo republicano. Gurizada, o termo Confederação do Equador, vocês estão vendo no mapa ali, ó, tá? É principalmente por causa da proximidade da linha do Equador. Tá? Por causa da proximidade daquela região com a linha do Equador, o movimento ele ficou conhecido por esse nome. Tá? Então, esse é um ponto que vocês têm que ter ali. Né? Por que Confederação do Equador deu esse nome? É uma pergunta aqui, né? Vamos só para dar uma confirmada. Né? Como diz outro, por causa, né? Estão confirmando aqui, né? Pegando a enciclopédia britânica, devido à proximidade da região do conflito com a linha do Equador. Então, essa Confederação do Equador aqui. Eu estava só confirmando aqui a informação para eu não dar a informação errada para vocês. Então, lá em Pernambuco voltou a isso, o movimento teve adesão de outras províncias. No Maranhão, em Alagoas, na Bahia e no Grão-Pará, alguns setores chegaram a apoiar essa confederação, mas foram rapidamente repreendidos pelos governantes. Jornais como o Tifes Pernambucano, lançado pelo Frei Caneca, e o Sentinela da Liberdade, dirigido pelo Cipriano Barata. E, pô, gente, o Barata era aquele cara envolvido lá na conjuração baiana. Né? Olha só, o cara vem de longe. Desempenharam um papel fundamental na divulgação das ideias dos confederados. E em razão da defesa por alguns rebeldes do fim do tráfico de escravos para Recife e da adesão das camadas populares, mais uma vez a elite agrária se cagou de medo e pulou fora. Tá? Enfraquecidos, os rebeldes não conseguiram resistir às tropas imperiais e um tribunal orientado pelo Dom Pedro I prendeu, julgou e condenou à morte os principais líderes da rebelião, entre eles o Frei Caneca. Aliás, gurizada, a história da morte do Frei Caneca daria um belo livro. Frei Caneca foi aquele cara, então, que se envolveu lá em 17 na Revolução Pernambucana. O Frei Caneca era para ter sido morto enforcado, tá? Que era a pena de morte. Só que nenhum carrasco queria matar um padre, enforcar um padre. Medo, imagina, vou enforcar um frei, um homem santo. E aí, diz que não acharam nenhum carrasco para enforcar o cara, amarraram o padre num mastro, chamaram um pelotão de fuzilamento. Aí, quando posicionou, deu preparar apontar, um soldado caiu desmaiado, né? E aí chamaram, né, os outros caras se recusaram. Meu Deus, né, o cara tá desmaiado aqui, ó. Se eu atirar nesse cara, eu vou morrer. E aí chamaram outro pelotão lá, e aí mataram o Frei Caneca. Uma história bem cabulosa essa, né? Então, assim, ó, o pessoal com medo de matar um homem santo. Bom, gente, é assim, ó. Tá? O que nós temos aqui? Nós estamos quase fechando, essa parte aqui, tá? Eu vou interromper aqui a gravação, tá? E aí é o seguinte, ó, a gente está quase acabando
essa parte aqui da aula, tá? Então ali, ó, a Confederação do Equador, a morte do Frei Caneca, está na conta dos motivos que levam à crise do primeiro reinado. Mas isso é um assunto que, depois do recreio, né, a gente... Tomar uma água ali, me engasguei. Pronto, vamos lá então, gurizada. Antes de nós partirmos, né, já que o tema do nosso, já que a parte final do nosso primeiro período, a gente trabalhou aquela parte ali da Confederação do Equador, que aconteceu no ano de 1824, como resposta ao autoritarismo do Dom Pedro, aquelas questões ali envolvendo alguns personagens, né, especialmente as ideias espalhadas através dos jornais do Frei Caneca e do Cipriano Barata. A imagem que vocês estão vendo aqui, ó, de um autor desconhecido, o exército do Império Brasileiro atacando as forças confederadas no Recife em 1824, durante a Confederação do Equador, né? Então aqui é o ponto da imagem que eu quero mostrar para vocês. Bom, esse material aqui, na verdade, que eu estou mostrando para vocês, ele é um material que acho que vocês podem acessar esse material pelo Uno, tá? Ele é um material complementar, ele faz uma referência chamada Império do Brasil, é o nome desse material. Eu acredito que vocês tenham acesso a esse material aqui. Então essa é uma gravura mostrando que houve uma reação do Império Brasileiro. Então aqui no caso, na verdade diz ali, ó, que ao impor a Constituição, Dom Pedro deixou claro que pretendia concentrar poderes e governar com mão de ferro. Assim foram reabertas antigas feridas entre o poder central no Rio de Janeiro e as províncias. Muitos deputados passaram a reivindicar o federalismo, e houve alguns poucos mais exaltados que defenderam a república como forma de governo, tal qual estava acontecendo nos países vizinhos ao Brasil, que estavam se tornando independentes da Espanha. Tá? Até mesmo deputados que apoiaram Dom Pedro para viabilizar a monarquia e a unidade territorial passaram a criticar o autoritarismo do Dom Pedro, que chegou a ser atacado no jornal carioca O Tamoio, que pertencia aos irmãos Andrada, José Bonifácio, Martim Francisco e Antônio Carlos. José Bonifácio, gurizada, inclusive, que é o nome de rua, é esse mesmo que vocês estão pensando. José Bonifácio, aquele que é conhecido como o patriarca da independência, né? Então aqui o José Bonifácio, ele depois desse autoritarismo do Dom Pedro, ele, opa, Dom Pedro, qual é a tua, bicho? Tá querendo aí dar uma de autoritário? Pô, qual é? Bom, o descontentamento principalmente chegou em Pernambuco, né? Então tem lá, por exemplo, o Tifes Pernambucano, que era o jornal do Frei Caneca, tem o jornal Sentinela da Liberdade na Guarita de Pernambuco, do Cipriano Barata, né? Que foram os principais jornais aonde as ideias do movimento ele se espalhou, né? Bom, ali estava falando para vocês, né, antes do intervalo, que o estopim para a revolta, a nomeação de um presidente para a província que não tinha aceitação local. E aí foi proclamada, então, a Confederação do Equador, um movimento de caráter urbano e popular, republicano e separatista, com forte sentimento anti-lusitano. Os confederados queriam se organizar de maneira semelhante às luzes do século, seguindo o sistema norte-americano, defendiam o fim da escravidão, algo que não contemplava as elites que eventualmente voltariam a apoiar o governo imperial, mas a confederação, ela foi, aquilo que eu comentava com vocês antes do intervalo, olha só, a confederação não resistiu às forças militares do Império e foi silenciada em novembro do mesmo ano, tendo seus líderes condenados à morte por enforcamento. Quanto ao Frei Caneca, um desses líderes, conta-se, olha só, gurizada, né? Nenhum carrasco aceitou executar a pena de enforcamento pelo fato dele ser um religioso e, sobretudo, o prestígio que ele tinha. Assim, ao invés de ser enforcado, Frei Caneca foi fuzilado. E aqui, olha isso aqui, ó. Isso é um comentário do Frei Caneca. Olha o que aparecia no jornal, ó. O poder moderador de nova invenção maquiavélica é a chave mestra da opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos.
É princípio conhecido pelas luzes do presente século que a soberania reside na nação essencialmente. Logo, é sem questão que a mesma nação ou pessoa da comissão é quem deve esboçar a sua Constituição, purificá-la das imperfeições e, afinal, estatuí-la. Então, é uma crítica, né? Essa crítica do Frei Caneca é uma crítica justamente a essa Constituição que havia sido outorgada no ano de 1824, né? Ou seja, imposta, certo? De cima para baixo, sem discussão. Tá? A Confederação do Equador, ela apresentou propostas alternativas, mas foi reprimida, né? E aqui tem essa imagem, ó. Essa é a imagem, então, essa imagem aqui, uma pintura do Murilo de la Greca, uma pintura feita no século XX, um século depois, mostrando da execução do Frei Caneca. Então, o que que acontece? Na verdade, ele era para ser enforcado, e aí simplesmente amarraram ele no pé da forca, e veio o pelotão de fuzilamento e mandou bala. Então acabou acontecendo isso aí que vocês... acabou acontecendo isso que vocês estão vendo ali. Tá? Deixa eu fechar essa parte aqui agora. Tá? Vamos ver só uma coisa aqui. Parará. Não. Vamos parar aqui esse aqui agora. Vamos aceitar quem é que está acessando. É o Vitor ali que está entrando agora. Tá? É que agora apareceu o Vitor aqui, cara. Não estava aparecendo aqui. Às vezes as notificações elas demoram aqui, tá? Mas bem tranquilo agora, Marcelo. Agora o Vitor conseguiu acessar, tá? Bom, turma, deixa eu continuar aqui, então, virando ali na página 35. Vamos colocar aqui agora. Maravilha. Guerra da Cisplatina. Tema importante, tá? Guerra da Cisplatina, tema importantíssimo aqui, um tema que pode aparecer em alguns vestibulares, né? A Guerra da Cisplatina foi um outro... Então, assim, gente, né? Dom Pedro, vamos recapitular. Dom Pedro mostrou sua verdadeira face autoritária, impondo uma Constituição e reprimindo movimentos como foi o da Confederação do Equador. Outro motivo que agravou a situação política e econômica do governo Dom Pedro, a Guerra da Cisplatina. Bom, o que acontece, né, gurizada? Durante o governo... Em 1816, a Banda Oriental, território que integrava a América Espanhola, foi invadida por tropas luso-brasileiras durante o governo Dom João VI e anexada a Portugal, Brasil e Algarves em 1821, então com o nome de Cisplatina, que é o nome então daquela região ali. Mas, óbvio que os cisplatinos não aceitavam esse domínio. Bom, turma, primeiro que é o seguinte, né, gurizada? Na Cisplatina, tu tem uma língua diferente, que é o espanhol, e tu tem costumes diferentes. Então, é óbvio que os cisplatinos não iam aceitar esse domínio luso-brasileiro, e aí, no ano de 1825, unem-se à República das Províncias do Rio da Prata, que é a atual Argentina, contrariando os interesses do governo brasileiro. E aí o Dom Pedro, prontamente, declaração de guerra. O Brasil, então, em 1825, através do imperador Dom Pedro, declarou guerra ao governo de Buenos Aires. Bom, a Grã-Bretanha, interessada na região, né? A Grã-Bretanha, desde o período colonial, abrigava rotas de comércio importantes entre o Pacífico e o Atlântico, e entre a América Espanhola e Inglesa, óbvio, ela vai intervir no conflito, certo? Então, graças ao intermédio britânico, o conflito se resolveu em 1828, a província Cisplatina não sendo anexada nem ao Brasil e nem à Argentina. Então, a partir de 1828, a Cisplatina se tornou uma província independente, recebendo o nome que ela é conhecida até hoje como República Oriental do Uruguai. Bom, gurizada, assim, ó, a Guerra da Cisplatina, e vocês estão vendo ali, vai aparecer no próximo slide aqui, ó. A Guerra da Cisplatina, além dela ter custado várias perdas humanas, e morreu muito brasileiro nessa guerra aí, ela também provocou uma enorme perda financeira. Porque assim, ó, para vocês terem uma ideia, o Banco do Brasil chegou a quebrar por causa das despesas da Guerra da Cisplatina. Só para vocês terem uma ideia da coisa
como ela se desenrolou. Pois bem, né? Isso gerou descontentamento popular e desgastou ainda mais a imagem do Dom Pedro I. Tá? E aí tem mais fatores. E segue, são vários fatores ali que vocês estão vendo. Soma-se a esses custos e a repressão à Confederação do Equador, outros fatores que vão desestabilizar o governo. Bom, primeiro ponto ali, né? O volume crescente de produtos importados no Brasil, principalmente britânicos, o aumento das importações em detrimento das exportações. Então, assim, economicamente, a balança comercial estava desfavorável. Tá? Diante desse desequilíbrio, o governo recorre a empréstimos externos da Grã-Bretanha, agravando ainda mais a crise econômica do país. A situação já está ruim, o cara vai lá e piora? Aconteceu isso. A agricultura, que era a base da economia brasileira, ela vinha numa situação crítica em razão da concorrência internacional e das questões internas, principalmente a questão tecnológica. Aqui, a baixa inovação nas técnicas de produção, a falta de dinheiro, as camadas populares eram as mais afetadas pela crise econômica e pelo aumento de preços dos produtos de consumo básico. E aí a galera ficou cada vez mais pistola aí com o Dom Pedro I, né? Então, assim, gurizada, né? A guerra, ela, além de ela ter custado muita grana, ela acabou desgastando profundamente a imagem do imperador. Aí, o que acontece, gurizada? Ajudar. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, Tem um fator que está faltando aqui, Tem um fator que está falando ali, Vocês estão vendo? Sua ligação cada vez mais estreita com membros do Partido Português. Bom, deixa eu falar um negócio aqui para vocês, tá? É o seguinte, aqui, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ver se vai aparecer. O final dos anos 20 foram tomados pela agitação política. A cidade do Rio de Janeiro viveu um cotidiano intensamente marcado por boatos, como o da recolonização do Brasil pelos portugueses com o apoio do Dom Pedro. Esse rumor alimentou um sentimento anti-lusitano que já existia no seio da população da cidade, especialmente entre os pobres, mestiços e negros livres. Tá? Assim, o que acontece? Em 1826, morreu Dom João VI, tá? Todo mundo aqui sabe disso. Quer dizer, se não sabem, eu estou falando agora, tá? Por direito, em tese, o filho mais velho era o Dom Pedro I, que poderia ser o rei de Portugal. Mas a Constituição brasileira não permitia que ele fosse rei em 2 territórios. E aí, então, o que acontece? O Dom Pedro abre mão do cargo, lá em 26, em favor de sua filha mais velha, chamada Maria da Glória, ou Marina da Glória, não me lembro o nome agora. Marina ou Maria da Glória. Depois vocês podem pesquisar isso. Bem, o que vai acontecer? Essa filha do Dom Pedro, a Maria, ela vai se tornar, bem jovem, rainha de Portugal. Só que pouco tempo depois, um irmão do Dom Pedro, chamado Dom Miguel, vai lá e tira a sobrinha do lugar e ele vira rei de Portugal. Olha, gurizada, essa história do Dom Pedro e do Dom Miguel, agora entrou o Gustavo aqui agora, né? Essa história do Dom Pedro e do Dom Miguel, com certeza, se fosse 2020, daria um belo programa daria um belo quadro daquele programa Casos de Família, Dom Pedro e Dom Miguel. Meu irmão quer furar meu olho, meu irmão é invejoso, meu irmão é usurpador, né? Daria um belo episódio do Casos de Família. Bem, mas então, né, já que não vivemos mais esse tempo, né, então, não é o caso. Pois bem, isso, né, o Dom Miguel tapeando a própria sobrinha, virando o rei de Portugal, somado às crescentes insatisfações com o que o Dom Pedro vinha fazendo aqui no Brasil, né? E ainda por cima, né, para piorar a situação do Dom Pedro, já que havia essa cogitação, que o Dom Pedro estava mais interessado no que estava rolando em Portugal do que no Brasil, tá?
esse é um ponto que é importante vocês entenderem, a imagem se desgastou mais um pouquinho em razão do assassinato do jornalista Líbero Badaró, opositor público do autoritarismo do Império, em novembro de 1830, em São Paulo. Né? Não faltava quem suspeitasse que o próprio Dom Pedro I havia solicitado o assassinato do jornalista. Isso porque os criminosos chegaram a ser presos, só que a justiça não deu muita bola para o caso e o suposto mandante do assassinato terminou solto por falta de provas. Né? Muito suspeito esse caso, né? O cara vai lá, mata o jornalista e pouco tempo depois o cara que... e aí é claro, né, gurizada? Né? Imagina, o cara acabou sendo solto por falta de provas. Bem, aí o que vai acontecer no início do ano seguinte, em 1831, Dom Pedro I... Dom Pedro I ele vai fazer uma viagem a Minas Gerais, lá em fevereiro. Tá? O Dom Pedro tinha uma casa de férias lá em Minas Gerais, né? Então, lá em 1831. Dom Pedro foi recebido com hostilidade na província de Minas Gerais. E aí o Dom Pedro ficou pistola. Ora, como assim? Tô aqui ferrando com vocês e vocês ainda são ingratos comigo? Né? Tô brincando, tá? Então, as hostilidades lá contra ele se tornaram públicas. Em cada cidade pela qual o cortejo imperial passava, rolava manifestações. As pessoas fechavam as portas das casas ou faziam apologia ao Líbero Badaró, que foi considerado um mártir. Fora isso, tem uma coisa aqui que é interessante, né? Fora isso, havia também a questão do tráfico de negros. Para acalmar os ânimos da elite escravocrata, o governo brasileiro tentou adiar a abolição do tráfico de pessoas escravizadas. Mas a Inglaterra se recusou a aceitar e o Brasil teve de assinar o Tratado Anglo-Brasileiro. O Tratado Anglo-Brasileiro, gurizada, é o seguinte, ó. Era um acordo aonde o governo brasileiro se comprometia a abolir a escravidão. Mas esse acordo, ele é o famoso acordo para inglês ver. Não sei se vocês já ouviram a expressão para inglês ver, mas o significado é esse. Tem lá o acordo, mas está só lá no papel. Não se respeita o acordo, não se cumpre. Então daí que vem a expressão para inglês ver. Tá lá dizendo que é para fazer isso, mas ninguém faz. Né? E aí as pessoas mais velhas, elas dizem a expressão, isso é coisa para inglês ver. Bom, turma, então aqui é o seguinte. Aí o Dom Pedro ficou pistola, né? Ficou irritado, ora, como assim, né? E aí ele volta para o Rio de Janeiro. E lá na capital, os portugueses preparam-lhe uma grande recepção. Pedrinho, querido, né? Nós te amamos, né? Faixinha, né? Pedrinho, nós te amamos, né? Pedrinho, eterno rei. E aí os brasileiros ficaram pé da vida. Ora, esse cara aqui... Bom, uma coisa que nós temos que lembrar, turma. Dom Pedro era nascido em Portugal. Ele não era brasileiro nato. Esse é um ponto interessante. Então, essa grande recepção que os portugueses prepararam para o Dom Pedro desagradou profundamente os brasileiros, e aí o pau comeu. Rolou o episódio conhecido como a Noite das Garrafadas. Esse lance da Noite das Garrafadas é um negócio muito interessante aqui, ó. Esse negócio é muito interessante. Assim, ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Mais um ponto, ó. Ao voltar de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, em 11 de março de 1831, Dom Pedro encontrou a cidade convulsionada por agitações federalistas e boatos de um golpe absolutista. Comerciantes portugueses partidários do imperador haviam preparado uma festa para seu retorno, o que indignou os liberais. Os dois grupos iniciaram um conflito conhecido como Noite das Garrafadas. Os portugueses refugiaram-se em suas casas, atirando de lá pedras e garrafas quebradas contra os liberais. O conflito opunha também constitucionalistas, defensores da Assembleia Geral e absolutistas, em geral portugueses adeptos ao governo de Dom Pedro I.
A oposição a Dom Pedro era gigante e foi fartamente registrada nos jornais da época, que haviam se transformado no principal canal de veiculação das ideias políticas, além de instrumento para a consolidação da nação pública. As eleições para a segunda legislatura da Câmara dos Deputados em 29 não significaram tranquilidade para o imperador, pois o número de deputados oposicionistas e ainda mais radicais haviam aumentado, como os defensores do federalismo e até mesmo da república. A reputação... esse ponto é muito interessante. Ó. A reputação de namorador também contribuiu para desgastar a imagem de Dom Pedro. Assim, ó, gurizada, o Dom Pedro era um terror. Né? Só que no terror. Tá? O Dom Pedro... mesmo após o casamento com Dona Leopoldina, Habsburgo, austríaca, mulher muito estimada na corte e na alta sociedade da época, ele manteve rumorosas relações extraconjugais. Se alguém de vocês está assistindo aquela novela Novo Mundo, tem um caso bem famoso dele lá, que a novela retrata. Mas aquele é só um dos vários casos. O Dom Pedro teve várias mulheres, teve vários filhos, não se sabe quantos filhos ele teve fora do casamento. A sua mais famosa amante foi Domitila de Castro, a Marquesa de Santos. Essa relação foi amplamente divulgada pelos boatos e fofocas da corte, tornando conflituosa a relação do imperador com Dona Leopoldina, sua esposa. Aliás, gurizada, após a morte da imperatriz Leopoldina, a Marquesa de Santos foi alvo de ressentimento geral, tanto na corte quanto na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com a historiadora Isabel Lustosa, um último episódio sobre o tema certamente indispôs ainda mais Dom Pedro perante a igreja e as pessoas de sensibilidade religiosa. Escuta isso, que cara jaguara. Ele compareceu às cerimônias religiosas em memória à imperatriz ao lado da amante que estava grávida. Isso arruinou de vez a reputação do cara. Pô, meu, que cara de pau! Ah, aliás, um livro bem interessante que eu sugiro para vocês é um livro escrito pelo... Deixa eu achar aqui o nome do livro. O nome do livro, deixa eu ler aqui para vocês. Estou abrindo aqui o arquivo para mostrar para vocês. Resulte. Cadê? Paulo Resulte. Cadê? Pedro. Tem aqui. Paulo Resulte, ela com 2 E, errei aqui, ó. Paulo Resulte, são 2 Es. Resulte. Agora errei de novo, é um burro. Espera um pouquinho. Paulo Resulte. O Paulo Resulte, não tenho aqui, ó. O Paulo Resulte é um historiador bem interessante aqui de trabalhar, tá? Deixa eu só conectar meu carregador aqui só um pouquinho, que tá acabando a bateria, tá? O Paulo Resulte, ele escreveu vários livros. Ele escreveu um livro sobre Dona Leopoldina, uma biografia sobre Dona Leopoldina. Ele escreveu um livro sobre a Domitila de Castro, Domitila, a verdadeira história da Marquesa de Santos. E ele escreveu agora, mais recentemente, uma biografia sobre Dom Pedro. Só um pouquinho aqui. Deixa eu só fechar um negócio aqui. E tem mais um livro, que é um best-seller, não digo que é um best-seller, mas é uma história bem curiosa. É o seguinte, o Paulo Resulte, o nome do livro é o seguinte, Titília e Demonão. Olha o nome do livro, Titília e Demonão. Sobre o que fala esse livro? Sobre as cartas trocadas entre Dom Pedro e Domitila. As cartas, gurizada. Nossa, se vocês forem ler as cartas, as mensagens que eles trocavam, né, as correspondências que eles trocavam,
50 tons de cinzas é literatura infantil, perto das cartas que o Dom Pedro e a Leopoldina trocavam. Tá? O Paulo Resutti, ele descobriu essa... Olha que rolê aleatório, gurizada, parece os rolês do Ronaldinho. O cara descobriu essas cartas num arquivo em Nova York. Como que elas foram parar lá, essas cartas, eu não sei. Mas as cartas foram parar lá em Nova York, e aí Titília e Demonão, cartas inéditas e do a Marquesa de Santos, é o nome da obra. Tá? 94 cartas íntimas do imperador para Leopoldina. Cara, assim, ó, eu vou até dar uma olhada aqui para vocês um pouco, tá? É uma história bem... Nossa, a foto aqui é tudo, né, gente? Diz ali, ó, assim, ó, Demonão era o apelido do Dom Pedro e Titília era o apelido da Domitila. As cartas foram encontradas num arquivo nos Estados Unidos após terem sido consideradas perdidas por quase 2 séculos. Tá? Olha, gurizada, eu cheguei a ler uma parte desse livro. Ele, tipo assim, ó, ele escreve basicamente assim, ó, o que ele vai fazer com ela quando ele encontrar com ela. É sórdido, é pesado. Eu diria praticamente erótico o conteúdo do livro, o conteúdo das cartas. Inapropriado para menores de 18 anos, eu diria assim. Tá? Então esse é um livro que eu tive acesso a ele, a história não contada do caso entre Dom Pedro e a Domitila de Castro. Bom, então assim, ó, gurizada, né? Esse foi o caso mais famoso do Dom Pedro. Ele teve N casos com N mulheres, ele teve N filhos fora do casamento, e aí é claro, turma, isso vai detonar com a imagem dele, né, gente? Isso vai detonar com a imagem dele, certo? Isso é um ponto muito interessante. Mas o que vai acontecer, então, aqui para nós fechar, certo? Com o seu espaço político cada vez mais reduzido no Brasil, após os conflitos da Noite das Garrafadas, no dia 6 de abril, houve novas discordâncias entre o imperador e seu ministério. O tratado feito com os ingleses radicalizou ainda a postura dos traficantes de escravos e dos grandes proprietários de terra contra Dom Pedro. Os ministros, por sua vez, sentiam-se pressionados por esses setores e alguns acabaram sendo afastados. E, nesse contexto, a população, junto a deputados, militares e juízes de paz, foi às ruas pedir a volta deles. Nas palavras de José Murilo de Carvalho, grupos populares, tropa e políticos se juntaram numa rara manifestação de unidade. E aí o seguinte, né, gurizada? Depois da Noite das Garrafadas, a coisa ficou insustentável. Dia 7 de abril, então, ali com seu espaço político cada vez mais reduzido e interessado em intervir diretamente na sucessão monárquica portuguesa, dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou em favor do seu filho Pedro de Alcântara, na época um moleque de 5 anos de idade. Bom, e aí conta o seguinte, ó, gurizada, certo? Aqui diz no material de vocês, a abdicação significou uma vitória para o setor agrário e outros grupos sociais que se proclamavam adeptos do liberalismo. Como estabelecia a Constituição de 24, no caso de menoridade do herdeiro do trono, assumiu o governo brasileiro uma regência provisória eleita pela Assembleia Geral. Bom, assim, ó, o que vai acontecer? Quando o Dom Pedro abdicou, tem uma pintura mostrando como, tipo assim, tem uma pintura mostrando como que foi feita a abdicação do Dom Pedro. Tipo assim, ele pegou e entregou, vamos supor que isso aqui é uma carta. Fez uma carta tipo assim, ó, toma isso aqui, ó, cansei dessa brincadeira. E aí, dia 13 de abril, Dom Pedro foi embora. Mas, entre o dia 7 e o dia 13 de abril, a multidão bradava, viva Dom Pedro II, ao som de aplausos e tiros de canhão. O objetivo maior tinha sido alcançado.
O poder agora estava mais perto das elites proprietárias, que compunham a elite parlamentar, que aspirava maior participação no governo. Imediatamente o parlamento fez uma reunião, elegeu uma regência trina formada pelo general Francisco de Lima e Silva, o liberal Nicolau de Campos Vergueiro e o conservador Joaquim Carneiro de Campos. Esses nomes vocês não precisam decorar, tá? Então, o que acontece? Dom Pedro I, não sendo mais imperador do Brasil, retornou a Portugal no dia 13 de abril, amparado pelos mesmos ingleses que tinham socorrido seu pai, Dom João VI, quando este veio para a América Portuguesa 23 anos. Tá? O que vai acontecer aqui, ó, turma? O que vai acontecer aqui, ó? Tá? O Dom Pedro I, ele vai... Deixa eu ver se vai aparecer aqui uma coisa. Uma coisa aqui. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no início. O Dom Pedro I, então, como eu disse para vocês, ele abdicou do trono, ele foi para Portugal. Lá em Portugal, ele destronou o seu irmão Dom Miguel. Por isso que eu digo, olha, gurizada, eu torno a repetir para vocês, o Dom Pedro e o Dom Miguel dariam um belo caso de família com a Cristina Rocha. Bem, então o que acontece? O Dom Pedro, ele vai para Portugal, ele destrona seu irmão Dom Miguel e ele assume como rei de Portugal, agora intitulado como Dom Pedro IV. Aqui no Brasil ele era Dom Pedro I, mas lá em Portugal ele vai ser Dom Pedro IV, tá? Isso em 1831 ele assume como rei de Portugal, mas em 1834, aos 36 anos, Dom Pedro morre, vítima de tuberculose. Certo? Como é que eu sei a morte do Dom Pedro? Bom, turma, os relatos da época falam isso. E há 8 anos foi feita uma autópsia autorizada pelos herdeiros da família real aos restos mortais do Dom Pedro, que hoje é em São Paulo, no Museu do Ipiranga. Não sei se alguém aqui já chegou a conhecer lá, mas estão lá os... Assim, ó, o que aconteceu? O Dom Pedro, então assim, só para refrescar um pouco mais a memória de vocês, ele foi casado com a Leopoldina. Bom, a coitada da Leopoldina não passava na porta o tamanho do chifre, certo? Ela morreu, certo? Na época, a imprensa disse que o Dom Pedro teria empurrado a Leopoldina escada abaixo, ela teria quebrado a perna, e aí, por causa das consequências do ferimento, que não cicatrizou direito, ela morreu. Esse era o boato. Aí Dom Pedro ficou viúvo, aí Dom Pedro vai casar com uma segunda mulher, uma mulher chamada Amélia, uma italiana, e aí é com ela que ele vai voltar para Portugal, e ela vai morrer alguns anos depois da morte dele. Bom, turma, falando nessa autópsia que eu falei para vocês, certo? Essa autópsia ela foi feita lá em São Paulo, tem uns documentários, se eu achar eu mando para vocês depois, eu linko para vocês esse material. Assim, deixa eu tomar uma água antes. Uma historiadora, ela conseguiu permissão e usando tecnologia moderna, raio-x, ressonância magnética, outras tecnologias, ela conseguiu fazer a autópsia dos restos do Dom Pedro, da Leopoldina e da Amélia. Algumas surpresas, certo? No caixão do Dom Pedro não tinha nenhuma referência a rei do Brasil. Porque quando ele foi enterrado com o uniforme militar português, ele era Dom Pedro IV. Deixa eu fechar essa janela aqui falando isso. Ele era Dom Pedro IV. Quando analisou os restos mortais... outra coisa do Dom Pedro. Foi constatado que ele tinha 2 costelas fraturadas em decorrência de uma queda de cavalo. Essa costela fraturada prejudicava a respiração do Dom Pedro e piorou a tuberculose dele. Por isso que ele morreu tão jovem. Agora a da Leopoldina, uma surpresa. Falei para vocês que ela teria sido empurrada e quebrado a perna. A autópsia
dos ossos, das pernas dela, nenhuma vestígio de fratura, de calcificação, de colagem de osso, nada. Boato que a imprensa inventou para detonar a imagem do Dom Pedro. Agora, a grande surpresa foi a Amélia, a segunda esposa do Dom Pedro, a segunda esposa oficial. Ela foi mumificada. Tinha pele na autópsia. Um negócio muito interessante. Eu vou achar esse material, vou mandar para vocês sobre essa autópsia. Vou achar uns vídeos para vocês, vou mandar esse material para vocês, certo? Então é uma história bem curiosa aqui, essa história aqui envolvendo o Dom Pedro e as suas duas esposas. Deixa eu mostrar aqui para vocês de novo, acho que aqui nesse material aqui, ó, do Império do Brasil. Vamos fechar? O desgaste do governo Dom Pedro. Deixa eu abrir. Majestade, a situação é muito grave. O batalhão do imperador marcha para aderir à rebelião. Esse é o filme Independência ou Morte, de 1972. Aquele que eu mostrei uma cena semana passada. O brigadeiro Lima e Silva não consegue conter os alucinados. Comunico-vos que acabo de abdicar em favor de meu muito amado filho, Pedro de Alcântara. O príncipe tem apenas 5 anos, majestade. Neste país, há um homem capaz de transformar esta criança num verdadeiro soberano. A ele vou confiar a educação de Pedro II. Coitada dessa criança. Novo imperador do Brasil. Vais aceitar? Não posso recusar um pedido. José Que Bonifácio. recorre aos meus préstimos num momento de aflição. Curiosa figura de Dom Pedro I, cheia de contradições. Um liberal que se tornou absolutista. Um dinasta que renunciou a 2 tronos. Um pai amoroso, um marido infiel. Se pesarmos, o fiel da balança penderá a favor de Dom Pedro I. Ele nos garantiu a consolidação deste vasto império. Impediu a volta do Brasil à condição de colônia de Portugal. De tudo. Deu-nos a independência. Claro que esse filme, né, gurizada? Ele foi feito durante a ditadura militar, né? Foi gravado em 72, os 150 anos da independência. Então ele é um filme ufanista, tá? E aqui a cena dele indo embora. Tipo assim, ó, mostra ele indo embora como se fosse bem aceito pela população. Tira esse sino aqui. Mas isso aqui, né, gente? Isso, na verdade, esse filme, como ele diz, ele saiu com a popularidade bem baixa. Não acreditem que ele saiu assim feliz, né? Não, ele saiu meio que escorraçado aqui, a população, tipo, graças a Deus, vai embora, verme, né? Vai embora, praga, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, então, ó. Eu vou colocar aqui o link para vocês agora, desses 2 livros aqui, falando sobre, 2 livros sobre Domitila. E aqui, então, tá no catálogo, eu também vou colocar aqui para vocês no catálogo esse livro aqui, Titília e Demonão. E aqui, deixa eu só ver uma coisa, só ver se vai aparecer aqui agora.
Deixa eu ver se vai aparecer aqui também nesse meu material que eu mandei para vocês. Vamos ver se vai aparecer aqui agora. Ver se aparece por nome P. Letra P. Ver o que mais que essa editora tem aqui de material. Cadê? Paulo Resutti. Escritor e pesquisador paulista. Aqui, ó. Olha só, esse cara tem... Olha só. Vou colocar aqui a biografia do autor. Agora aqui uma biografia mais específica, certo? Ele escreveu sobre Dom Pedro, sobre Leopoldina, sobre o caso deles, Mulheres do Brasil, e toda a história não contada. Tá? Gente, assim, ó, vou dizer para vocês, esse material aqui do Dom Pedro, tá? Esse material aqui esse autor aqui é um autor que está sendo bastante avaliado positivamente. Então é uma recomendação aqui que se vocês tiverem interesse em ler algum dos livros desse autor, eu, como professor de história, eu recomendo, porque esse cara aqui, ele pesquisa e vai longe para pesquisar.